Salve, salve! Bem-vindos ao canal História e Capoeira. E hoje nós vamos falar sobre a capoeira no início do século XIX. E por que não no século XVIII, na verdade? Bom, no século XVIII nós não temos evidências da capoeira, embora seja provável que já existisse no final do século XVIII, nós não temos muitas evidências disso. Eu, pelo menos, não conheço nenhum trabalho sobre capoeira no século XVIII, certo? Já no período joanino, aí sim nós temos muitos casos de capoeira e já é uma questão de violência urbana, né? Então sim, é bem possível que venha desde o século XVIII a capoeira, especialmente no Rio de Janeiro, mas é a partir do período joanino, ou seja, de 1808, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que nós vemos a proliferação dos casos de capoeira na cidade. Então esse período joanino vai de 1808, quando chega a corte portuguesa, até 1822, com a independência do Brasil. E é um momento que o Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português. Já era o principal porto escravocrata do Brasil, se torna a capital do Império e recebe um grande número de pessoas, aumenta a sua concentração demográfica, inclusive de escravos. Então nesse período há um aumento dos casos de capoeira considerável. E como esses casos são prisões, são crimes de capoeira, apesar da capoeira não ser um crime nesse momento, ela só vai virar um crime de fato, só vai entrar no Código Penal a partir de 1890, mas sim, os seus praticantes já eram presos por capoeiragem, o que denota que realmente era um problema de violência urbana no período. Tanto era um problema de violência urbana que o principal motivo de prisões de escravos era por capoeiragem. Nesse início do século XIX, a gente tem que entender que a capoeira era basicamente uma prática de africanos e de escravos. Então poderia até haver a presença de alguns forros ou libertos, podia até haver a presença de alguns crioulos. Crioulos são os escravos nascidos no Brasil. Mas na sua maioria, seus praticantes eram escravos e africanos. E não o africano recém-chegado, que era chamado de boçal. Na verdade, essa prática era dos africanos ladinos, ou seja, os africanos que já estavam ambientados, já falavam a língua, já estavam acostumados com o ambiente do Brasil. E então, basicamente, nós podemos considerar a capoeira, principalmente nesse período, um símbolo da cultura escrava africana nas cidades, no meio urbano. E para a gente entender a capoeira nesse período, a gente tem que entender que ela está inserida num cotidiano de violência urbana, que se refletia numa prática violenta, inclusive pelos próprios escravos, inclusive nas atitudes dos próprios escravizados. Então esses escravizados eles eram tratados com violência dentro das suas casas, da casa dos seus senhores, e nas ruas, tanto por parte dos policiais como por parte dos outros escravos. Então havia uma disputa por territorialidades, por poder nas ruas. Então a rua era um local violento. Isso pode ser visto, por exemplo, no hábito de se pegar água todos os dias, porque não havia água encanada. Então havia o costume dos escravizados pegarem água no chafariz todos os dias para levar para a casa dos seus senhores. Isso tornou o chafariz um ambiente de contato entre esses escravizados, mas também de poder, de disputas, pela água, pelo controle desses chafarizes. Por exemplo, como nós podemos ver nessa tela do Rugendas, que é uma tela de 1821, onde nós vemos exatamente dois escravos brigando, e a presença inclusive de um policial tentando apartar a briga. Então realmente a polícia se via envolvida nesse
nesse ambiente de violência urbana e era uma agente repressora, né? Era um agente repressor que tratava a capoeira, que reprimia a violência e a capoeira nesses locais, né? Então, os capoeiras até poderiam ser presos, né? E realmente eram presos, muitos deles. Mas ao mesmo tempo, como eles eram uma propriedade do senhor, o senhor de escravos reclamava, né, dessa propriedade. Inclusive porque muitos senhores gostavam de ter escravos capoeiras. Por quê? Exatamente porque esses escravos poderiam lidar melhor com essa violência urbana, transitar melhor nesses meios de violência urbana, se protegendo, portanto a mercadoria do seu senhor, inclusive até servindo ao seu senhor como capangas, né, como uma forma de proteção. Então os senhores de fato gostavam quando seus escravos eram capoeiras, e quando eles eram presos eles reclamavam, porque afinal eles estavam sendo impedidos de ter acesso a uma propriedade sua. Inclusive muitas vezes os escravos gozavam dos status, né, do status do seu senhor na sociedade. Se o seu senhor era uma pessoa importante, vinculada à corte, ao Estado, provavelmente ele era mais respeitado, né? Ele podia sofrer menos com a repressão policial. Mas mesmo assim eles eram presos, esses escravos capoeiras, né? Eles eram levados para o Arsenal da Marinha, que ficava ali na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, né? E existe uma prisão de escravos ali, chamava Presiganga, que era uma nau-prisão. Então, era um navio feito de prisão, onde os escravos condenados eram levados, principalmente os capoeiras. E ali deveria ser uma das piores prisões, né? Você pode imaginar o que essas pessoas sofriam ali, com certeza comparável às piores prisões que você possa imaginar. Deveria ser essa Presiganga, que era essa nau-prisão. E os escravos chegavam a receber 300 açoites, né, como punição. Muitas vezes eles não ficavam presos, mas eles eram punidos, né, e chegava a 300 açoites. Né. Isso também você pode imaginar que deveria ser algo que beirava a morte. Então, para completar esse cenário da capoeira escrava no início do século XIX, é importante perceber que já haviam maltas de capoeira, não nos mesmos moldes, da segunda metade do século XIX, que eram muito mais sofisticadas, né, muito maiores, e onde nós temos muito mais fontes. Então nesse princípio do século XIX as maltas eram menores, podiam ser 3, 4 pessoas apenas, né, a formação de uma malta, de um grupo, mas já existiam as maltas e já haviam características típicas de maltas de capoeira, né, como símbolos e signos, então chapéus, penas, cores, né? Então vestimentas com determinada cor representavam um determinado grupo. A prática do assobio como uma forma de comunicação desses capoeiras. Então se houvesse assobios nas ruas da cidade, você já pode imaginar que se tratavam de capoeiras se comunicando, né? Já era uma prática lúdica que era possível ver em vários pontos, né, dessa cidade. Como, por exemplo, nessa tela do Rugendas, né? Essa tela é de 1835, chama Danse de la Guerre, e exatamente retrata um jogo de capoeira desse período. Depois nós podemos fazer um vídeo só sobre as telas do Rugendas, que contam muito sobre a escravidão e a capoeira do século XIX. Mas aqui é importante a gente ver que apesar de não haver o berimbau, então percebe-se que é uma capoeira sem berimbau, mas já havia musicalidade, nós percebemos isso pelo tambor. Então o tambor aí denota a musicalidade, e esse morro ao fundo era o Morro da Providência, então aí provavelmente se trata da atual Central do Brasil, ali na Avenida Presidente Vargas. Então nós podemos ver que era uma prática também lúdica, né, do cotidiano do Rio de Janeiro. Então é isso, vamos gravar mais vídeo falando sobre a capoeira no século XIX. Forte abraço, até a próxima!